Bem-vindo a mais uma meditação, que o Pai te abençoe ricamente. Nós vamos hoje continuar, a nossa série de devocionais. Nós temos caminhado, num projeto, finalizamos a carta de João e agora estamos num projeto para mostrar para você o Evangelho. E para a gente entender o Evangelho, a gente precisa entender do início. Por isso que nós vamos viajar, flutuar por toda a Bíblia. Então, para você entender o todo, você precisa ir no início, você precisa ir no princípio. Foi por isso que a gente falou no vídeo passado sobre a origem do homem. E hoje a gente vai falar sobre a origem do pecado. E para falar sobre a origem do pecado, eu quero linkar algo muito importante aqui, que você prestasse bastante atenção nessa analogia. Quando alguém, um exército inimigo, invadia o outro e tomava aquele lugar, uma das piores formas de escravizar aquele povo era levar aquele povo para longe do seu lugar, entende? Do lugar natural dele, do habitat natural dele, longe da cultura dele, longe do lugar que ele foi criado, do local geográfico dele, das raízes dele, culturais, religiosas, tudo estava ali, o seu trabalho, o seu ganha-pão, tudo estava ali. Então ele era retirado dali exatamente para retirar a sua identidade. Então, quanto mais o ser humano não souber a sua origem, o seu propósito, mais fácil fica de escravizar, de colocar uma mente escrava nos seres humanos, compreende? Tanto que a primeira geração às vezes ainda tinha uma raiz daquele lugar, mas a segunda geração talvez já foi pequena, levada embora, E a terceira geração que já foi criada ali fora, do seu habitat natural, já não tem mais aquela raiz do seu lugar de origem. Aonde eu quero chegar? Quanto mais nós distanciamos da nossa origem, que veio de Deus, nós distanciamos da nossa identidade, nós distanciamos do nosso propósito e fica muito mais fácil nos escravizarmos e nos enganarmos. Compreende? Então, é implantado em você uma mente escrava, é retirado de você a sua origem, a sua raiz, a sua razão de viver, o seu sentido. E aí, depois de esvaziado, o escravizador coloca aquilo que ele quer para te manter escravo, Então isso é uma analogia tremenda e tem tudo a ver com a origem do homem, com o pecado, com o mal na terra. Como eu disse no vídeo passado, na meditação passada, o homem, nessa atitude de desobedecer a Deus, tirou ele do centro. E aí ele deu legalidade para o mal atuar, não só nele, mas em todos que viriam depois. E o homem adquiriu uma natureza adâmica caída, pecaminosa. Então nós pendemos, como eu falei no vídeo passado, para o pecado, E o pecado no original significa, do original do hebraico, que é hamartia ou amartia, que é errar o alvo, é sair do centro, compreende? Nós tínhamos um lugar, uma posição, um ponto de equilíbrio e nós saímos. E todos nós temos esse DNA pecaminoso. A palavra fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, que era a natureza original do homem. A glória de Deus habitava em nós, E hoje o que existe são seres humanos arrependidos, conscientes do seu habitat, lembra? O escravo que sabe que ele não é daquele lugar, que ele tem uma habitação, que ele tem um lugar, que ele tem uma referência, que ele precisa voltar para onde ele veio. Esse é o pecador arrependido, tem consciência que não está no lugar que ele deveria estar. E isso também faz uma analogia ao povo judeu escravo no Egito. Muitos tinham mente de escravo, queriam continuar no Egito, entende? Mas existiam aqueles que sabiam que ali não era o seu lugar, que ele não havia sido criado para ser escravo do Egito, de um povo pagão, mas que ele havia nascido para ter uma terra dele, aonde Deus era o seu Senhor. Tanto é que quando o povo de Israel
volta não, conquista a terra. Quem liderava eram os juízes, que eram instituídos por Deus. Havia uma teocracia. E depois eles pedem um rei, vem Saul, e aí Israel só vai entrando em decadência, as tribos se desfacelam, né? 10 tribos vão para um lado, Judá e Benjamim vão para outro. Então, é algo prático e não ritualístico. Compreende? Não é sobre religiosidade, é sobre espiritualidade. Nós vamos estar falando sobre isso nas meditações futuras. Então eu peço que você não perca nenhuma delas. Toda segunda e sexta nós postamos as meditações aqui no Instagram, lá no YouTube e também no Face. Então se você está no Face, no YouTube ou no Instagram, toda segunda e terça a gente posta os vídeos, tá bom? Então é uma questão de consciência. Deus nos deu consciência. Lembra quando eu falei que quando Adão peca, que ele erra o alvo, que ele sai do propósito? Ele tem consciência de que errou, por isso que ele esconde. Então, é necessário que o ser humano é o único ser na Terra que tem essa consciência, né? E já nasce com essa consciência. Você não precisa ensinar uma criança o que é errado. Ela faz o errado. Você não precisa ensinar uma criança o que é certo. Ela sabe, mesmo não fazendo. E quando ela vai fazer algo errado, ela esconde. Geralmente ela faz escondido. Então, quem ensinou isso para ela? Isso já vem nela. É o DNA herdado pós-queda. Compreende? Mas existe algo muito mais profundo em nós, que é a nossa origem. Essa parte é a parte que precisa ser ativada. É o seu espírito. Para que o todo se curve à vontade de Deus e faça o caminho de volta. Então, só existem duas divisões no mundo: pecadores arrependidos caminhando para a sua libertação, que devemos deixar bem claro, só é possível por causa do sacrifício de Jesus que se fez um de nós. Lembra que eu falei no vídeo passado que Deus sacrifica um cordeiro para tampar a vergonha de Adão e Eva? Ou seja, só com o sacrifício é possível cobrir, remir, né? Só com o sangue de um inocente. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz. Tá vendo que tudo encaixa perfeitamente no plano de Deus e há um processo até chegar em Jesus. Então nós que somos salvos, lutamos contra o pecado. Você não é mais alguém que aceita o pecado, que vive no pecado e vive tranquilamente. Não, você luta contra ele todos os dias, né? Então, nós precisamos mergulhar na graça do nosso Deus, né? E entender que nós não vamos nunca merecer a salvação, né? Jamais. Salvação é um dom gratuito de Deus. E sem esse sacrifício de Jesus era impossível, mesmo que nós quiséssemos, não haveria como sermos salvos. Então é necessário essa consciência de que eu preciso retirar esse mal que está em mim, eu preciso lutar contra esse mal que está em mim até o fim. Porque assim como Jesus foi ressuscitado e glorificado, aqueles que trilham o seu caminho, aqueles que creem nele, também serão remidos, também serão ressuscitados, também serão salvos. Então, olha a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Nós vamos estar falando, vamos ter uma devocional dedicada apenas a esse tópico. A religiosidade prega que podemos ser perfeitos, quando na verdade cometemos erros ocultamente ou justificamos esses erros escondendo-nos na nossa posição religiosa, mas o coração está longe do Pai. Isso é a hipocrisia que já acontecia desde o povo hebreu, né? Não ser, mas fingir ser. Jesus condenou muito essa atitude nos fariseus, de chamando-os de hipócritas, de sepulcros caiados, né? Por fora muito bonito, mas por dentro a podridão, a morte. Então a religiosidade trata o pecador, mas encobre o pecado, deixando a ferida apenas oculta. A religiosidade não trata o pecador, mas faz com que ele encubra o seu pecado, deixando a ferida apenas oculta. Entende? Não trata a ferida, apenas a esconde, a tampa, né? E não, é necessário cura. É necessário uma mudança
de vida, não só de palavras, mas de atitudes, não só externamente, mas internamente. Então, que você lute contra o pecado. E a única maneira de vencer o pecado é fazer o caminho de volta. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Para a gente finalizar, pecador arrependido é aquele que conscientemente reconhece sua natureza pecaminosa e se volta, ou seja, se converte, conversão, muda a rota, né? Voltando para o alvo, né? Pecado é errar o alvo. E começa a trilhar o caminho da graça, a se relacionar com o bem e colher os frutos dessa escolha. Então, para a gente concluir, pecar, todos nós vamos pecar. Está no nosso DNA. Não há como fugir ou negar ou esconder essa natureza. Nós declinamos ao erro, já falamos sobre isso. Isso é inegável, mas existe um escape. Houve uma morte de um inocente para que nós tivéssemos vida. E todo aquele que crê será salvo, não por merecimento, mas pela graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Pai te abençoe e até nosso próximo vídeo.